Bom dia, igreja, a paz do Senhor. Nós estamos aqui mais uma vez reunidos, mesmo de forma remota, continuamos reunidos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor. E hoje é um dia especial para nós. Foi uma semana especial, é um final de semana especial para nós, porque nós temos a oportunidade de celebrarmos e falarmos sobre a ressurreição de Jesus, falarmos e anunciarmos que o nosso Jesus, ele veio, morreu pelos nossos pecados, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E nós vamos já começar esse dia louvando a Deus, estudando a sua palavra aqui na escola dominical e agradecendo a ele por essa obra salvadora nas nossas vidas. E neste momento, antes da nossa aula, eu queria te convidar então para nós termos aquele momento rápido da nossa devocional, estudarmos um pouco aqui daquilo que Deus tem trazido aos nossos corações. Então, antes de nós passarmos a palavra ao nosso pastor, para nós darmos início aqui à nossa aula da escola dominical desse dia, eu quero te convidar a que você abra a sua Bíblia, mas vai ser projetado aí para você também. Nós vamos fazer uma rápida reflexão no texto que se encontra lá em Marcos, capítulo 16. Nós vamos fazer a leitura dos versículos 1 a 14, algo que Deus trouxe ao meu coração e que eu espero que abençoe a sua vida também nesta manhã. A palavra do Senhor nos diz assim: Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: Não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui, vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro porque estavam possuídas de temor e de assombro. E de medo, nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disso, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. E indo, eles os anunciaram aos demais, mas também a esses 2 eles não deram crédito. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o já tinham visto já ressuscitado. Algo que me chamou muito a atenção nesse texto, nós vamos falar um pouquinho sobre o medo e o temor que essas pessoas encontraram ao se depararem com a ressurreição de Jesus. No terceiro dia, depois da crucificação, as mulheres vão então até o túmulo de Jesus para preparar o seu corpo. E mesmo durante o caminho, elas já vão com alguma preocupação no seu coração. Nós vemos lá no versículo 3, elas já iam pensando e preocupadas: quem nos removerá a pedra que está lá na entrada do túmulo? Elas tinham visto o tamanho daquela pedra, elas sabiam que era algo grande e elas já estavam preocupadas no seu coração. Mas nós estamos indo lá ao túmulo, nós vamos chegar, quem vai remover a pedra para nós? Quando elas chegam então no túmulo, o anjo anuncia que Cristo ressuscitou. Elas tremem assustadas, não contam nada a ninguém, pois elas ficam totalmente apavoradas. Talvez tenha até passado pela cabeça delas que alguém poderia ter roubado o corpo de Jesus. A primeira então que recebe a presença ali, viva, do nosso Jesus, é Maria Madalena. E na mesma hora ela sai para contar a outras pessoas que ela viu, conversou com ele, tudo que ele falou com ela.
E mesmo aquelas pessoas que haviam estado junto de Jesus duvidaram, não creram naquela palavra que Maria Madalena estava contando para eles. Mas como assim Jesus pode ter ressuscitado? Como que ele ressuscitou e apareceu para essa mulher? Isso é loucura. Olha só o que essa mulher está dizendo. Jesus ainda assim vai aparecendo a outras pessoas e mesmo assim essas pessoas continuam incrédulas com a presença de Jesus ali no meio deles. Algo interessante que Deus trouxe ao meu coração é que esses homens e mulheres que nós vemos relatados aqui no texto, eles andaram com Jesus. Foram pessoas que desfrutaram da presença de Jesus, que ouviram as suas histórias, ouviram os ensinamentos do próprio Jesus. Não eram pessoas desconhecidas, não eram pessoas que só tinham ouvido falar de Jesus. Eles ouviram as palavras do próprio Jesus dizendo, como está escrito lá em Lucas 9, versículo 22. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Ou seja, Jesus já havia dito para aquelas pessoas tudo o que iria acontecer. Ele disse que ele iria sofrer, ele disse que ele iria morrer, mas ele também deu a garantia de que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Jesus não disse assim, olha, eu vou morrer, pode ser que eu ressuscite, mas talvez seja lá pelo 5º, pelo 6º dia. Fiquem de olho aí, porque eu não sei exatamente o dia. Não, ele deu todas as orientações para aquele povo. É certo que essas coisas precisam acontecer, é certo que eu preciso morrer, mas é certo também que eu vou ressuscitar. E mesmo assim, ao longo desse texto, nós vemos essas pessoas atemorizadas, essas pessoas com dúvidas, aquelas mulheres preocupadas com coisas de como quem vai retirar a pedra para nós que está na entrada do túmulo de Jesus. Eram palavras reais de uma promessa que iria se cumprir. E mesmo assim, o coração dessas pessoas se encheu de dúvidas e de medo. Ao olharmos para esse texto, nós podemos pensar na nossa própria vida hoje. Será que o nosso coração não está como dessas pessoas, vivendo aquele momento maravilhoso do momento da ressurreição de Cristo? Mas será que o nosso coração também não está cheio de dúvidas? Será que o nosso coração não tem andado cheio de medo, cheio de temor? Será que nós, que também já ouvimos falar das maravilhas e das palavras de Jesus, também não temos andado cheio de dúvidas e cheios de medo? Nós temos vivido tempos de tanta tristeza, de tanta dúvida, de tanta angústia, de perdas, de dor. E talvez as lutas estejam afastando o nosso coração da certeza das promessas de Cristo para as nossas vidas. Mas nós precisamos olhar para esse texto e nos apegarmos a essa palavra. Que a palavra de Jesus, a palavra que Deus traz ao nosso coração, ela é uma palavra clara. Ela é uma palavra que não deixa dúvidas para nós imaginarmos, mas será que as coisas vão melhorar? Será que a gente pode olhar para o futuro e pensar que as coisas serão diferentes? Será que tudo isso vai passar? Será que isso? Será que aquilo? E o nosso coração só vai ansiando por coisas que nem nós podemos entender se elas vão acontecer ou não. Mas uma coisa que nós podemos olhar é para as palavras do nosso próprio Jesus, que nos pediu bom ânimo, pois ele mesmo já venceu o mundo. E essa é também uma palavra certa. Ele não diz que ele vai vencer, que talvez ele vença. Não, ele já venceu. E é isso que nós proclamamos com a mensagem da cruz. A mensagem da cruz traz para nós essa palavra, que independente dos problemas, independente das dúvidas e medos que nós enfrentemos, ele já venceu o mundo. A cruz traz essa mensagem para nós. Ele venceu o medo, ele venceu as dores e ele venceu a própria morte para nos trazer a vida eterna. Nós podemos estar também como aquelas pessoas duvidando do cuidado de Deus, duvidando da provisão e das promessas de Deus. Será que essas promessas vão se cumprir? Jesus tinha dito para eles, eu vou ressuscitar e vai ser no terceiro dia. E quando aquelas notícias começam a correr de que realmente o túmulo estava vazio, de que ele havia realmente ressuscitado,
A primeira coisa que veio no coração das pessoas foi a dúvida. Não, isso não pode ter acontecido. Nós não podemos olhar para essa palavra, nós não podemos olhar para a mensagem da cruz e duvidar que a promessa de Deus ainda é viva e eficaz para as nossas vidas, de forma alguma. Nós precisamos continuar acreditando e confiando que venham as tempestades, venham as dificuldades, venham os obstáculos, Jesus está ao nosso lado. Ele tem nos sustentado, Ele tem provisão e Ele tem sustento disponível para nós. No dia de hoje, no dia de celebrar o cumprimento dessa promessa da ressurreição de Jesus, o nosso coração deve se encher com as palavras do próprio Cristo, de que Ele estaria conosco em todos os dias, até a consumação do século. Hoje é Páscoa, é tempo de voltarmos o nosso coração a Deus, voltarmos para a dependência única e exclusiva do nosso Deus. A palavra de Deus, a palavra de Jesus, ela não dá margens para que nós fiquemos confusos ou fiquemos pensando que as coisas não vão acontecer, não vão melhorar. Nós podemos olhar, como eu disse, você olha para as notícias, você olha para tudo o que tem acontecido e às vezes nós, ao invés de proclamarmos essa mensagem da cruz, proclamarmos que o nosso Cristo já venceu, não é um Cristo distante, não é uma palavra, olha, a gente não sabe muito bem se vai acontecer. Não, Cristo já venceu, Ele já venceu o mundo, Ele já tirou o jugo do pecado das nossas costas. E ao invés de nós proclamarmos essa palavra, quantas vezes nós nos colocamos como mensageiros de más notícias? Nós nos colocamos como mensageiros da dúvida, nos colocamos como mensageiros de tristeza. Nós temos a mensagem da cruz para proclamarmos a todas as pessoas. A mensagem de fé e esperança. A mensagem que anima e dá fôlego aos nossos corações. Ele morreu em nosso lugar, nos livrando de uma vida de julgo, de pecado. Ressuscitou ao terceiro dia, trazendo essa mensagem de fé e esperança ao mundo. Então, que não somente nesse dia de hoje da Páscoa, nesse dia onde celebramos e proclamamos essa verdade, possamos deixar o medo de lado e confiar e nos lançar totalmente nessa confiança e na providência divina. Que nesse dia Jesus traga essa certeza ao seu coração, que a mensagem da cruz ela não deixa dúvidas. Se o seu coração estiver como dessas pessoas do nosso texto de hoje, cheio de dúvida, cheio de temor, será que vai acontecer? Será que as coisas serão dessa forma? Não, ele já disse para nós, tende bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, neste dia, por podermos pregar, ó Pai, e nos apegarmos nessa palavra, de que o Senhor enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar, mas também que Ele já ressuscitou, e nós proclamamos essa verdade, a mensagem da cruz, essa mensagem de amor, essa mensagem de fé e esperança, tão necessária para os dias que vivemos hoje. Que o Senhor traga ao nosso coração, ó Pai, essa certeza de que podemos nos lançar aos Teus braços, nos lançarmos, ó Pai, e dependermos única e exclusivamente do Teu sustento e da Tua provisão sobre as nossas vidas. Que a mensagem da morte e da ressurreição do Teu Filho amado Jesus esteja presente em nossos dias, ó Deus, e que esteja presente também nos nossos lábios, ó Pai, para que preguemos, ó Deus, e proclamemos a todas as pessoas que estão tristes, abatidas, com os corações cheios de dúvidas, de que no Senhor nós podemos confiar, porque a Tua palavra é viva, as Tuas promessas são reais, ainda aos dias de hoje nos nossos corações. Traga essa verdade, ó Pai, e nos aproxima, ó Deus, cada vez mais dessa palavra e dessa verdade. Para que em Ti, ó Pai, para que jamais possamos tirar os olhos de Ti, tirar os olhos da Tua cruz, ó Pai, e pregarmos o Teu Evangelho, pregarmos o Evangelho da fé e da esperança. Em nome de Jesus, amém. Amém. Nós vamos passar então agora para a nossa aula. Convido o nosso pastor, reverendo Wagner, e o nosso diácono Leandro, para tomarmos aqui o lugar e passarmos para o aprendizado da nossa palavra. Que Deus nos abençoe mais este momento.
Bom dia, meus irmãos. Graça e paz no seu coração, na sua vida. Vamos nós para mais um tempo aqui estudando o nosso catecismo de Westminster. Esse dia tão gostoso aí para nós celebrarmos e relembrarmos, né, daquilo que Jesus fez e o poder maravilhoso de Deus, que a morte não o pôde conter. Vamos aqui, Leandro, caminhar aqui, empresta um banco aqui. Vamos nós. A turma está passando álcool em gel lá no seu microfone. Que chique, hein? O meu não precisa, que esse aqui é só meu, tá? Exclusivo. Tá pegando, nós dois aqui, tranquilo. Tranquilo. Pega aqui para mim, irmão, por favor. Obrigado. Tudo bem, vamos lá então, nós estamos na pergunta de número 18, hoje, se Deus nos abençoar, nós vamos até a pergunta de número 20, caminhando aqui então com o catecismo maior aqui de Westminster, uma parte meio tranquila aqui para nós, Leandro, porque vai falar dos atos, né, da providência de Deus, de como Deus agiu, né, e age até hoje, né, mostrando a sua soberania nos seus atos gloriosos aí, poderosos, na nossa vida, na nossa história, né? Então, nós já vamos aqui partir para a pergunta de número 18. Vamos lá? Bom dia para o povo, pelo menos, aí, né? Vai. Bom dia, irmãos, graça e paz. Um prazer mais uma vez estar aqui, podendo falar da palavra do Senhor e podendo estudar com os irmãos e o Senhor edificando nosso coração cada vez mais. Amém? Amém. Bom, pergunta de número 18, vamos lá. Quais são as obras da providência de Deus? As obras da providência de Deus são a sua muito santa, sábia e poderosa maneira de preservar e governar todas as suas criaturas e todas as suas ações para a sua própria glória. Leandro, tem pergunta que para mim é assim, então Clara, né? Não dá nem para falar mais nada aqui. As obras da providência de Deus, então, são os atos soberanos de Deus, como nós vimos no último domingo, né? São os atos soberanos de Deus agindo, transformando, modelando toda a história e também nesse controle soberano, repito aqui para você, sempre vou enfatizar isso, porque nós temos visto aí muitas teologias dizendo o contrário. O nosso Deus rege soberanamente tudo o que está acontecendo e a todos, nada está pegando Deus de surpresa, não é isso? A providência em si tem a ver com que todas as coisas cheguem ao fim que foi determinado, né? É algo que, Sim. que tem que chegar. Deus projetou e não tem como fugir disso. Chegará essa é a ideia de providência, né? ao fim proveitoso, que é a glória de Deus. E tão somente a glória de Deus, né? Sim. Tudo é feito para glorificar, tudo é feito para exaltar o nome do nosso Deus. Nada vai fugir disso, tá? Lembra disso aí, então? Deus fez tudo isso, então, né? De uma maneira muito santa. O Salmo 145, versículo 17, vai falar, então, desse poder de Deus, de obras sábias. O Salmo 104 vai falar, né? Que variedade, Senhor, das suas obras, todas feitas com sabedoria. Então, o Salmo 104, versículo 24, também vai falar isso. Isaías 28, versículo 29, vai falar também disso, né? Do poder de Deus maravilhoso aí. Tá, esses textos que eu estou falando para você, alguns estão aí aqui na nossa tríade aqui, né? Confissão de fé e os catecismos, tá? Vai acompanhando a gente aí, e se você tiver alguma dúvida, você coloca aí no chat aí para nós podermos aqui caminhar com você. Leandro, essa primeira pergunta é praticamente introdutória, não dá para falar muita coisa aqui mais, mas agora vai expandindo esse assunto, porque começa a partir para uma atmosfera assim espiritual, né? Que é quando Deus cria, então, né, ou providencia também, gerencia tudo, inclusive a parte angelical, né? Você pode ler a segunda aí? Da 19, né? Sim. Qual é a providência de Deus para com os anjos? Vamos lá. Por sua providência, Deus permitiu que alguns dos anjos voluntário e irremediavelmente caíssem em pecado e perdição, limitando e ordenando isso com todos os pecados deles, para a sua própria glória, e estabeleceu os demais em santidade e felicidade, empregando-os todos, conforme lhe apraz, na administração do seu poder, misericórdia e justiça. Leandro, quando nós falamos aqui, então, que Deus criou os anjos, estava regendo ali todas as coisas, os anjos, né, tinham o chamado
Livre-arbítrio, livre-arbítrio. Mas o livre-arbítrio nunca quer dizer, nunca quer dizer que Deus dá poderes ao homem superiores ao de Deus ou a ponto de surpreender a Deus. Né? De maneira igualitária, né? Sim, Como... o mesmo poder de Deus de fazer tudo conforme lhe apraz. Sim, não, Então, criatura nunca é acima de criador, né? É bom enfatizar isso. Lembra de uma coisa, tanto homens quanto anjos foram criados, né? Eles procedem de Deus, né? Deus é que os gerou, certo? O Deus é sábio e nunca criaria uma criatura que surpreendesse ele de alguma maneira, né? Mas não tem nem, Não até tem lógica. inconcebível na mente, até na nossa mente mesmo, Ele isso é acontecer. o único ser criado que pode criar, né, a partir do nada. Então, é claro que ele é o único que é acima de todos, e toda a sua criação fica abaixo. Certo. Mas nesse livre-arbítrio, Leandro, para você que está em casa aí, nesse livre-arbítrio que Deus deu, alguns anjos se rebelaram. Nós já até falamos, essas 3 perguntas nossas aqui são praticamente uma revisão do que vimos aí. Deus os criou perfeitos, só que eles, então, nesse livre-arbítrio, resolvem se rebelar contra Deus, liderados, então, né, por aquele que é o diabo, Lúcifer, enfim, né, tem tanto nome hoje aí, né, o acusador, o inimigo, bom, liderado pelo príncipe deles, então, ali, e a partir deste momento, o que começa a acontecer? Deus, então, vai mostrar o seu poder soberano e acima deles, fazendo com que eles sejam expulsos do céu. E condenados, né? Automaticamente condenados. É o texto de Judas que nós estamos estudando aí, vamos terminar hoje à noite, né? Sim. Então, lembra disso aí, tá? Lembra do que nós estamos falando aqui, então, que estes anjos já estão em cadeias. Lembra lá de Judas, versículo 6? É o texto que nós estamos aqui mencionando para você, tá? Esses anjos, então, caíram. Esses anjos já estão sob condenação, estão sob algemas, como diz o texto lá, né, de Judas. Sim. Tudo para mostrar o poder único e soberano de Deus. Porque às vezes as pessoas falam, mas os anjos eram tão bons. Bom é quem? Bom é? Somente Deus. Bom é Deus, tá bom, meu irmão? Já o próprio Senhor Jesus, em Marcos capítulo 10, quando aquele jovem vai lá e diz para ele, bom mestre, por que me chamas bom mestre? Bom é Deus. É só um, né, que está nos céus. Então, Jesus está ali dando uma repreensão para ver se ele reconhece o poder soberano, a soberania de Deus, né? Outra coisa, entenda uma coisa que é importante. O homem, ele é finito. Ele foi criado, a alma vivente foi criada para a eternidade. Tanto é que a alma não morre, né? A alma morre? Não, mas ele teve um ponto de início, né? Sim, sim. Como os anjos também tiveram. Sim, sim. Tem uma cronologia para eles, né? Sim. Mas então, pensa uma coisa aqui, deixa eu esclarecer mais uma dúvida aí. A alma não morre, tá? O que morre é a carne, né? Ao contrário do que muitas religiões dizem, né? Sim. Que a alma morre ou vai ser aniquilada em algum momento. É a doutrina do aniquilamento da alma, é isso mesmo. E não é aniquilação, né? Não é condenação e salvação, mas não tem aniquilação, não tem um fim da alma. Sim. Em si. Clássico para isso aí, as testemunhas de Jeová que pregam isso. Nós somos contrários a isso, tá? Somos contrários porque nós entendemos que Deus, a alma volta para Deus, tá? E o corpo para o pó da terra, né? Porque tu és pó e ao pó tornarás. É o que você mais ouve aí nos ofícios fúnebres, infelizmente. Que acontece, infelizmente ou felizmente, né? Sim, para os cristãos é felizmente, né? Para os cristãos, a morte é gloriosa, né? É o fim daqui e o início da glória, né? Então é algo que alegra o nosso coração. Glória a Deus, glória a Deus. Então é aquele texto precioso, é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. É porque Deus está falando, vem para cá, meus filhos, né? É como um pai que acolhe, então. Já dizendo sobre quando Pedro vai dizer que muito mais valioso do que ouro ou prata é o sangue de Cristo que nos comprou, né? E se o sangue de Cristo é muito mais valioso do que tudo, nós, os cristãos, somos valiosos para Deus por conta do sangue de Cristo. Leandro, vamos voltar aqui então na questão angelical. Tem anjo bom? Tem. Ficou aonde? Ficou com Deus. Ficou com Deus, na glória. Sim. E tem anjo
Mal. Esse aí foi expulso, então. Caiu. Então caiu. Nós já Caiu. lemos até o texto lá de Apocalipse lá, Sim. né? Bom, pensando aí nessa perspectiva, os anjos maus intentam maldades contra aquele que é a coroa da criação. Intentam maldades para afetar, não o próprio homem, afeta o homem também, é claro. Mas indiretamente Mas Deus, é né? para afetar Deus, né? Indiretamente eles querem afetar a Deus, porque nem diretamente tem como afetar, mas eles querem afetar indiretamente O Senhor. intuito é esse, o fito é esse, né? Sim. Só que Não, é equivocado. Não é possível, né? Então é por isso que hoje, eu e você, nós sofremos tentação. E é por isso que nós, para muitas coisas e muitos pecados aos quais nós incorremos, tem uma influência maligna, mas nem tudo é maligno também, tá? Não começa a demonizar tudo também não, porque às vezes tudo é o diabo. Coitado também, né? É por isso que o sacrifício de Cristo é perfeito, né? Porque independente do que os homens possam passar por tentações e lutas, o que baseia a salvação deles é o próprio Cristo, que é perfeito. Amém. Então não Amém. tem maneira alguma de, mesmo que o cristão venha a errar, que ele vai errar, ele erra sempre, de alguma maneira ele sair do que Deus planejou para ele. E pensando então aqui, nessa questão dos anjos e dos homens, neste dia então, que nós estamos celebrando então, a ressurreição de Cristo, lembra lá que Paulo então aos Romanos diz que Cristo ressuscitou para a nossa justificação. Então esse dia para nós é marcante, porque mostra aqui que embora o inimigo tente contra nós, Cristo pagou o preço por nós. Você tem acompanhado aí os nossos sermões aí aos domingos, você está entendendo que nós estamos falando de vida frutífera, que o inimigo, né, queria debater com o arcanjo a respeito do corpo de Moisés. Sim. Né? Só que o próprio Senhor é que ia dominar e controlar todas as coisas. Tá? Lembra disso aí para clarificar seu coração. É o que Paulo vai dizer, né, lá em Romanos 8, no cântico de celebração, de adoração ao Senhor. Veja como um cântico que nada poderia nos separar do amor de Deus, né? Nem principado, nem anjo, nada poderia. Então é essa ideia, mesmo que os anjos do mal, que os demônios, venham intentar contra os eleitos do Senhor, nada nos separa desse amor. Nada é capaz disso. Amém. Glória a Deus. Bom, partindo aqui, hoje o negócio está acelerado aqui. Acelerado. Vamos lá. Pergunta de número 20. Vamos caminhando aqui. Qual foi a providência de Deus para com o homem no estado em que ele foi criado? Né? Lembra aí, tem o homem, que é a sequência aqui das perguntas depois, que é sobre a queda do homem, Sim. a partir da pergunta 21. Mas nós estamos falando aqui na perspectiva do homem criado, então, perfeito, né? No jardim ainda, antes da queda. Sim, vamos lá. A providência de Deus para com o homem no estado em que ele foi criado constituiu em colocá-lo no paraíso, designando-o para o cultivar, dando-lhe liberdade para comer do fruto da terra, pondo as criaturas sob o seu domínio e ordenando o matrimônio para o seu auxílio, em conceder-lhe comunhão com Deus, instituindo o dia de descanso, entrando em um pacto de vida com ele, sob a condição de obediência pessoal, perfeita e perpétua, da qual a árvore da vida era um penhor, e proibindo-lhe comer da árvore da ciência do bem e do mal, sob pena de morte. Bom, esta era então a condição que Deus havia colocado para o homem, então. Deus o fez perfeito para gozar os privilégios, das prerrogativas dos altos céus, da comunhão, daquilo que nós falamos no domingo anterior também, Leandro, que eles eram uma só carne, não era marido e Sim. mulher, aquela demanda, aquelas brigas, né? Sim. Era uma só carne, viviam para adorar o Senhor, viviam para a glória de Deus, e o homem foi criado, então, nestas condições de procriar, de ser feliz, e essa era a incumbência que Deus tinha dado, então, do homem lavrar o solo, cuidar da sua residência e velar pelo território do seu domínio, né? Exercer aquela atividade que também serviria de agropecuária, vamos dizer assim, né? A pecuária não, agricultura, né? Agropecuária tem a ver com boi também, né? Então não comia carne, então era só agricultura, né? A agricultura era para o homem então ser provido de alimentos ali
Ele plantaria, lavraria a terra ali. Daria os frutos naturalmente, né? De Isso. forma bem, acho que rápida e instantânea, né? Sim, e assim. algo que nós temos que pontuar aqui. Isso seria suave para o homem, tranquilo para o homem. Seria prazeroso, né? Prazeroso. Nós vamos ver que depois da queda, ele vai falar do suor do teu trabalho. Porque antes era uma coisa alegre, feliz, né? Como é para muitas pessoas, graças a Deus, né? Louvar a Deus por trabalho. Hoje em dia, a gente né? pensa em trabalho e automaticamente nossa mente se submete a cansaço, muitas vezes a estresse, e o que o homem foi colocado para fazer no jardim era algo que alegraria ele, né? Sim, o Senhor sim. alegraria ele. Era culto a Deus, né? Então era algo que alegraria ele. Uhum. Então, quando nós pensamos então que toda a flora, toda a natureza, os animais também, né, que já estavam criados também, né? Sim. Deus já havia criado. Deus faz tudo isso, então, para glorificar o nome do Senhor, mas também para o homem entender, então, a soberania de Deus em criar todas as coisas de maneira tão bonita, perfeita, né? E era o papel dele cuidar de cada animal, né? De preservar. Sim, era o zelo, né? De ter o zelo com a natureza em si. Mas acabou que não foi isso que aconteceu de fato, né? Porque o homem, ferindo a natureza em si, ele estaria ferindo a si mesmo, né? A parte da criação. É por isso que a queda do homem não só afeta o homem, mas afeta toda a natureza por geral. É o texto de Romanos 8 que você também citou aí, né? Sim, Que toda a natureza geme, né? Então, é por conta disso. Mas, eu vou tocar no assunto que acho que vai dar uma polêmicazinha, mas é bem pequeno. O casamento da criação, quando Deus cria o homem e mulher, o casamento era monogâmico. Depois é que foi surgindo essas bagunças todas aí, e, enfim, né? E aí, deu no que deu, aí hoje está aí o homem também querendo, vamos fazer só um contrato social, se ajuntar. Ajuntado com fé, casado é. Vamos cumprir Romanos capítulo 13, tá? Nós temos que ser obedientes às autoridades. É para casar? Então vai lá, casa no civil e recebe a bênção do Senhor. Amém. Em nome de Jesus, tem que ser assim. Bom, essa unidade, então, ela caminhava para glorificar e mostrava, então, essa perfeita igualdade que existia entre as partes, né? Sim, de forma conjunta, né? Nada era separado, nada era de cada um, né? Não tinha isso, né? Era o conjunto mesmo e eles viviam de forma totalmente alegre, né? Era a plenitude. Olha essa frase. Deus quis estabelecer unitarismo semelhante à biunidade conjugal monogâmica, tá? Célula máter da humanidade, na qual as diferenças congênitas e as funções distintivas de cada um se completassem. Então, o casamento hoje não é... Às vezes as pessoas... Desculpa aqui a sinceridade, mas as pessoas pensam que casamento é para fazer sexo. Só para isso, exatamente. O casamento é uma completude. Ainda mais cristão, né? Que é mais do que... não faz antes do casamento, não fica pode. ali, né? Se abrasando, né? Então vai casar, né? Aquela coisa toda. Dando trabalho para os pais, para os pastores, né? Isso é uma das partes importantes do casamento, mas não é em si, né? O que o Senhor mostra. Vamos dizer assim, o casamento, ele coroa o amor. Sim, né? sim. E mostra essa união, então, de intimidade, né? Mas as pessoas hoje estão deixando isso meio de lado. Então, a ideia original era essa, né? De Sim, Deus... era completude em si, né? Era algo que... O casamento em si é algo que deve trazer a estabilidade mental, também física, é um ajudando o outro, né? Construir algo verdadeiro. Os dois caminhando juntos, né? O texto de Amós lá, andarão dois juntos se não houver entre eles comum acordo. Mas então, hoje em dia a gente vê que não é tão assim, né? Tem aquelas diferenças de interesse, gera todo aquele conflito. E não é para ser assim, não é para casar por interesse. Bom, pelo tempo que nós estamos juntos aqui caminhando, você ainda acha que não me viu ainda fazendo uma cerimônia dessa. O casamento, você sempre vai me ouvir falar, o casamento é a beleza de uma morte. Por quê? Porque é a morte dos meus desejos para satisfazer os desejos da minha esposa. É a morte do eu em si, né? Exatamente. Isso é a coisa mais assim, é o ápice do amor. É o que tenta
tenta remeter-nos ao que Deus fez, mas a magnitude é O imensurável, próprio né? Paulo vai dizer que é a prefiguração, né, de Cristo e a igreja, é o cuidado de Cristo com a igreja. Sim. É algo importantíssimo que a gente deve refletir o que simboliza esse casamento, né? Tá, ô Leandro, finalizando aqui essas 3 perguntas. Então Deus, na sua providência, criou todas as coisas, governa todas as coisas, criou os anjos, permitiu a queda dos anjos, criou o homem e colocou essas condições para o homem viver bem. Viver bem, pleno no Senhor em alegria. Porém, Desobedeceu. domingo que vem nós vamos falar sobre isso, é a pergunta 21, nós vamos falar sobre isso, tá? Mas eu quero aqui parar, Leandro, para dar um reforço aqui nas palavras iniciais da Bélia aqui, tá? Amém. Lembre você do que nós estamos celebrando hoje, a ressurreição de Cristo. Lembre você do poder de Deus revelado a nós, do amor de Deus, da graça, da misericórdia, do favor de Deus sendo demonstrado a cada um de nós através do Calvário. Então, este final de semana assim, é um final marcante para nós, porque mostra-nos também aquilo que hoje à noite você vai ouvir sobre a graça futura. É o que simboliza a nossa esperança de vida. Glória a Deus, glória a Deus. É a nossa esperança. Então, caminha com a gente aí, hoje à noite aí, 6h, porque mudou o horário, tá? Essa palavra para o seu coração, para você entender, então, a beleza disso, a beleza de tudo aquilo que Deus fez, revelou-nos através do seu Filho, na obra expiatória de Cristo Jesus, que teve vivência, morte, mas teve também ressurreição, poder e glória. Glória a Deus. Glória Amém. a Deus. Glória a Deus por isso. Então, não se esqueça de celebrar, de adorar a Deus por esse dia tão especial para a nossa vida, para a cristandade toda, né? Para todos que creem em Jesus Cristo como Salvador, né? Amém. Todos que esperam esse dia glorioso, esse dia simboliza para a gente a nossa esperança de um dia a gente ser totalmente transformado e estar com o nosso Senhor. Isso Amém. para a gente é o que vale. Glória a Deus, glória a Deus. Bom, nós vamos ficando por aqui, uma escola dominical um pouco diferente, aí, um pouco mais curta, mas falando aí um pouco aí das importâncias, então, de tudo que Deus tem feito para nós, para a glória do nome dele. Domingo que vem, nós vamos estudar aqui juntos, na escola dominical, sobre a queda do homem, tá bom? Fica com a gente aí nas nossas escolas dominicais também, tá? Nós vamos orar, dando graças a Deus por esta manhã, e eu já te convido aqui, tá? 18h, tem culto aqui, vem celebrar o Senhor aqui com a gente. Aqui com a gente que eu falo é aí, você clica aí, se inscreve no nosso canal e vamos caminhar junto aí, em nome de Jesus, tá? Então, antes de encerrar aqui, eu vou fazer um merchan nosso então, né? Nossas redes sociais, tá? YouTube, clica aí, se inscreve, compartilha, indica o nosso canal, tá bom? Facebook, faz a mesma coisa, Instagram também. Nos ajude a cumprir a nossa missão, que é apresentar Jesus para as pessoas e acolhê-las aqui na família da fé, ensinando-as na verdade, na palavra. Que seja assim para a glória do Senhor, tá bom? Vamos orar. Bondoso Senhor das nossas vidas, te louvamos, ó Pai, por este dia que o Senhor fez para nós nos alegrarmos, para nós lembrarmos dos atos poderosos do Senhor a nosso favor. Bendito é o teu nome, Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, pelos grandes e poderosos benefícios a nosso favor. Nós te exaltamos, ó Pai, por este dia tão poderoso que rememoramos, ó Pai, a ressurreição do nosso Redentor, do nosso Salvador. Bendito é o Senhor por esta data, por este feito tão importante para a nossa vida. Edifica o teu povo, faz o teu povo compreender, ó Pai, esta data. Em nome de Jesus, tira os nossos olhos das coisas comerciais e coloca os nossos olhos sobre as coisas que são espirituais. Salvação explícita neste texto, neste tempo. E seja isso para teu louvor. E em nome de Jesus, nós oramos, pedindo ao Senhor que abençoe esse dia, que seja especial na vida de cada servo e serva do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus então. 18h nós estamos juntos aqui de novo para adorar o nome do Senhor. Tenha um bom almoço, um bom domingo, em nome de Cristo.